Obrigado, senador Pedro Chaves. Bom dia a todos. A minha análise vai se restringir à questão orçamentária financeira, que é uma questão bastante importante nessa proposta de federalização. Posso chamar assim, senador Cristóvão, como federalização? O senhor tem adoção, né? O senhor ter preferido usar o termo adoção pela União. Bom, um quadro geral de matrículas da educação básica, incluindo rede pública e privada, um total aproximado na rede pública de 40 milhões de matrículas. Do total de matrículas da educação básica, 48% municípios, 23 milhões de matrículas. O total de matrículas na educação básica pública em torno de 40 milhões e mais 8 milhões e 800 mil matrículas na educação privada, das quais apenas 1% no âmbito federal. Isso aqui é um quadro geral de financiamento da educação básica. A principal origem de recursos são os 25% constitucionais decorrentes da aplicação de impostos. Dessa parcela de 25%, existe uma subvinculação que é o Fundeb, que é uma cesta de determinados impostos no percentual de 20%, e além dessa aplicação do Fundeb, receitas de outros impostos, em geral impostos próprios de municípios que não estão no Fundeb, a exemplo do IPTU e do ISS. Além dessas receitas, uma parcela minoritária de transferências da União, devido aos royalties do petróleo, salário e educação e a própria complementação da União ao Fundeb, além de outras aplicações que a União faz por meio de programas de distribuição universal, como alimentação escolar, livro didático, auxílio transporte escolar. Desse total, como base em 2018, a gente tem um valor de 238 bilhões de reais, sendo o Fundeb representante aproximado de 60% desses recursos. Bom, o projeto de lei do Senado 337/2016 dispõe sobre a cooperação federativa para a transferência de competências dos entes federados à União. Quanto ao aspecto de adequação orçamentária financeira, a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga que despesas de natureza continuada, ou seja, aquelas de exercício superior a 2 anos, devam ter a estimativa de impacto dela em termos de despesa e a origem de recursos necessárias para o custeio dessas despesas. Lei de Diretrizes Orçamentárias reitera esses termos, vinculando diretamente às proposições legislativas a necessária oferta de compensação desses aumentos de despesa para a União. Bom, em relação ao PLS 337, no artigo 2º, parágrafo 3º, ele prevê uma fonte de financiamento que seriam, embora colocados de forma bastante genérica, os recursos que seriam destinados à educação por parte de Estados, Distrito Federal e municípios, caso não houvesse a federalização. Ou seja, dá a entender que os recursos que os estados e municípios são obrigados a aplicar seriam transferidos à União para o custeio dessas despesas. Seriam, então, recursos do Fundeb, o restante dos 25% obrigatórios constitucionalmente, as transferências do salário de educação que seriam retornados à União e os recursos do royalties do petróleo vinculados à educação também seriam retornados à União, além de outras aplicações da União na educação básica, como a própria complementação da União ao Fundeb. Esse projeto gera um acréscimo de obrigações para a União, basicamente quanto à implementação do Plano Nacional Mínimo de Qualidade, que prevê melhoria em estrutura física, que é a própria instalação da estrutura física das escolas federais, despesas com corpo docente e prevê a atuação das aulas em tempo integral. Isso aqui é uma estimativa de custo elaborada pela assessoria do senador Cristóvão, que tem 2 componentes em relação a essa federalização. Na linha azul, as despesas com as novas escolas que seriam implantadas no âmbito federal, de competência federal. E na linha laranja, as despesas adicionais para a União em relação às escolas existentes, que teriam um início
maior e uma redução ao longo do tempo com a federalização integral. Esse gráfico prevê a federalização integral da educação básica, que partiria, num primeiro ano, um plano de federalização de 20 anos, partiria de um custo inicial de 215 bilhões para federalizar matrículas relativas a 3 milhões e meio de alunos, e no final a federalização integral teria um custo total de 690 bilhões. Esses seriam custos adicionais para a União. A projeção leva em consideração uma variação do PIB de 3% ao ano, um crescimento real de 3% ao ano, de modo que ao final do 20º ano estaria comprometido 6,8% do PIB com a federalização. Ok? Bom, em termos de compensação de valores, no primeiro ano, vamos tomar como referência o primeiro ano e o último ano. No primeiro ano, para 3 milhões e meio de matrículas, haveria uma despesa total de 64 bilhões. Aqui eu estou desconsiderando as despesas com as escolas existentes, mas apenas com as novas escolas federalizadas. Estima-se que para federalizar 3 milhões e meio de matrículas, essas matrículas teriam aplicações pelos estados e municípios de 11,2 bilhões que já são aplicadas. Haveria necessidade de um aporte adicional pela União de 53,3 bilhões. No 20º ano, com a evolução da economia, com crescimento econômico e com uma arrecadação maior ao longo do tempo, as receitas somariam 439 bilhões, que são as receitas vinculadas a estados e municípios à educação. Com isso, haveria um déficit de 250 bilhões que seria coberto pela União, somando a despesa total de 690 bilhões. Posteriormente, vou retomar esses valores com os itens mais detalhadamente. Bom, além da questão da compensação, existe a emenda do teto de gastos, que fixa para a União um limite de gastos primários, corrigidos pelo IPCA, ou seja, mantém o valor real dos gastos ao longo de 20 anos, até 2036. Essa emenda de gastos, em vista dos valores citados anteriormente, inviabiliza a implementação de uma federalização plena, conforme pretendido. Esse gráfico é uma projeção bastante simplificada, mas que demonstra o mecanismo do teto de gastos, o rigor desse mecanismo. Para 2019, as despesas primárias totais são fixadas em 1,407 bilhões para a União. Esse valor até 2036 será mantido somente em valores reais corrigidos pelo IPCA. Para 2019, é previsto um resultado primário negativo de 139 bilhões, ou seja, a receita estimada é de 1,368 bilhão, o que me daria esse déficit de 139 bilhões. Considerando a mesma hipótese adotada de crescimento real da receita de 3% ao ano e a despesa fixa em 1,407 bilhão, ao final de 20 anos, teria uma receita de 2,6 trilhões de reais. Ou seja, ao final de 2036, o resultado primário do governo federal chegaria à assombrosa marca de 689 bilhões. E as despesas com a federalização, estimadas nesse ano para 690 bilhões, estariam compondo o teto de gastos. De um total de 1,4 bilhão, teríamos quase 700 bilhões de despesas de federalização, ou seja, metade das despesas primárias da União teriam que ser tomadas com a federalização. Se considerássemos ainda as receitas, eventualmente, que os estados e municípios transfeririam para a União, observação em preto, teríamos um resultado primário de 1,119 bilhões. Então, esse é o mecanismo do teto de gastos. Você, embora tenha um resultado primário expressivo, não pode ser ocupado com novas receitas, novas despesas. A despesa fica fixa nesse valor. Então, a emenda constitucional, nesses termos, se a federalização for implementada por lei, inviabiliza a implementação dessa proposta. Porém, se o teto de gastos é o principal impeditivo para a federalização, o teto de gastos também dá um caminho que possa vislumbrar uma outra perspectiva. De que forma? Trabalhando com
os princípios embutidos na emenda 95, porque ela admite exceções. Quais são as principais exceções? Transferências da União, Estados e municípios são preservadas do teto. A complementação da União ao Fundeb também é preservado do teto. Ou seja, senador Cristóvão, o teto de gastos só prioriza uma área. O teto de gastos é uma limitação de despesas que diz que somente a educação pode acrescer valores além daquele limite que foi colocado, por meio da complementação da União Fundeb, que atualmente é de 10% e que pode ser acrescido livremente. É a única despesa que pode ser acrescida livremente dentro desse mecanismo. Então, qual seria uma possibilidade? Também que teria que ser bastante discutido e que geraria diversas questões constitucionais, que seria implementar a federalização via Fundeb. Incluir a transferência de estados, Distrito Federal e municípios à União, como exceção do teto, e implementar a federalização, as despesas adicionais, por meio da complementação da União. De que forma seria isso? O mecanismo do Fundeb tem 2 mecanismos redistributivos, um no âmbito estadual, 27 fundos estaduais, a receita estadual que compõe o fundo é equalizada de forma a equalizar o valor aluno-ano no Estado, e depois uma equalização nacional por meio da complementação da União. Qual a situação do Fundeb atualmente? A vigência até 2020, e existem 2 propostas, a PEC 24 no Senado e a PEC 15 na Câmara, que tornam o Fundeb permanente. Qual seria o novo mecanismo? Pelo mecanismo atual, são 27 fundos estaduais e no Distrito Federal, a proposta era a criação dentro do Fundeb de um fundo federal destinado à federalização. A complementação da União, que é um valor mínimo de 10% e nunca teve um valor acrescido além disso, poderia receber esses 10% destinado atualmente aos estados e municípios com menor valor no ano, também seria destinado a esses estados e municípios, porém com a parcela destinada às escolas dessas redes que recebem complementação hoje em dia, destinados à federalização. E todo aporte adicional, além dos 10%, seriam destinados às redes federalizadas. Bom, retomando aquele número inicial do primeiro ano de 64 bilhões de despesa, o déficit 53,3 bilhões, por meio da instituição desse fundo federal, excluído do teto de gastos, e por meio de um acréscimo na complementação da União de 10% para 49,1%, seria o suficiente para cobrir essas despesas de federalização. Um custo adicional de 53,3%, uma complementação adicional de 39,1%. No 20º ano, despesas totais de 690 bilhões, haveria necessidade de um aporte adicional para a União de 250 bilhões. Aí a complementação adicional, além dos 10%, seria de 104,8%, de modo a equalizar receitas com despesas, e chegaríamos a 690 bilhões de despesas totais. O Fundo Federal teria o aporte de 406 bilhões decorrentes de receitas estaduais e municipais. Com esse quadro, como ficaria o cenário com o teto de gastos? Despesa de 1,407 bilhões fixado até 2036, só que ao final de 2036, toda a despesa adicional necessária para a federalização de 205 bilhões estaria compondo o resultado primário de 689 bilhões. De modo que essa projeção indica que esse valor de 609 bilhões caberia nesse cenário inicial bastante preliminar, com uma taxa de crescimento de 3% ao ano das receitas que compõem a destinação à educação básica. Bom, encerro com esse quadro, mais otimista em relação ao financiamento, e agradeço a oportunidade, senador.